ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Então é isso aí, gente. Estamos fazendo esse vídeo aqui para esclarecer o público aí de uma vez por todas diferenças entre as fontes de computador, as fontes chaveadas convencionais, aquelas mais simplesinhas aí de 40, 50, 60 reais, das fontes que o pessoal vende aí, né? Tem fontes falsificadas que o pessoal coloca aí dizendo que é fonte real, 80 plus, uma série de coisas, mas no fundo é tudo mentira, é tudo enganação. Mas a culpa não é do vendedor, na verdade é o produto que vem da China, né? E não tem certificação, não tem nenhum acompanhamento aqui pelo governo brasileiro, e o pessoal inventa aí qualquer coisa e, né, imprime na caixa, porque impressão aceita qualquer coisa, né, gente? Então, pode colocar 80 plus, pode colocar que é real, tem PFC, mas no fundo não tem porcaria nenhuma e você acaba comprando gato por lebre. Então, na realidade, a melhor forma que você tem de saber se uma fonte presta ou não, se ela é uma fonte realmente real, ou se realmente é uma fonte convencional, só com uma caixinha bonita, é desmontar a fonte. É óbvio que o usuário comum não vai fazer isso, mas a gente já fez aqui para vocês uma fonte comum, essas mais comuns aí de 150 watts, né, 200, 200 e pouco, tem mais ou menos uma aparência como essa aqui, né? Basicamente a gente tem aqui poucos componentes, dá para perceber aqui que é uma fonte bem barata, né, com componentes bem simples. A presença de dois capacitores aqui, que geralmente é para fazer o 110 ou 220, né, o famoso dobrador de tensão. Aqui a gente tem eventualmente aqui um circuito que pode ser feito, que é o retificador. Geralmente ele usa são diodos, né, que estão aqui, ou essa fonte já é um pouquinho melhor, né, digamos assim, podemos dizer que é um pouquinho melhor, porque ela usa uma ponte de retificação, né, um componente eletrônico que substitui os diodos. Mas quase 90% das fontes não tem essa ponte. Eles usam os diodos convencionais que estão até marcados aqui, mas nesse fabricante ele preferia usar a ponte, que é um pouquinho melhor, né? Mas mesmo assim é uma fonte bem comum. A gente tem aqui, nesse primeiro dissipador de calor aqui, a parte dos CIs, né, de oscilação, né? No caso os FETs, que a gente costuma dizer, os transistores de oscilação. Geralmente eles estão atarrachados ali na parte da dissipação, da alta potência, né, parte do primário. E eventualmente um retificadorzinho aqui para a parte do standby, tá? Essa é a primeira parte. Aqui os transformadores, né, de isolação, de standby, enfim, né, o transformador maior aqui geralmente é para gerar as tensões do secundário, né, quando a fonte oscilar. E a gente tem aqui um segundo dissipador de calor, que é onde estão os circuitos de retificação do secundário da fonte. E geralmente são aqueles diodos que estão ali, né? É um diodo de retificação, gente. Aquilo lá não é transistor, não, tá? O pessoal de eletrônica aí sabe disso, mas quem é usuário comum às vezes se confunde, pensa que é transistor, não é. É um diodo de alta potência. Ele tem um encapsulamento dele aí parecido com um transistor para você poder dissipar aí o calor aqui, porque tem muita corrente nele, então é um diodo preparado. Tem alguns fabricantes mais até vagabundos, digamos assim, que eles nem usam diodo, às vezes desse tipo. Às vezes eles põem um diodo grandão mesmo e colocam ele aqui, né? Eu já vi isso daí. Mas essa fonte, pelo menos, ela usa um diodo em forma de transistor, que é um pouco melhor. Tá? E aqui depois os capacitores, né, os filtros, a parte da filtragem e retificação, que vão entregar a energia para você através dos cabos que você conecta no computador. E aqui o CI de oscilação, né, o CI de controle PWM, geralmente ele é esse CI aqui de 16 pinos. Então vocês podem ver que essa é um design de uma fonte comum. 90% das vezes que você compra aí uma fonte aí no mercado paralelo, você vai ter essa fonte aí, tá? Então fica de olho se você abrir a fonte que você tem aí de um fabricante desconhecido aí, desses chineses que o pessoal coloca aí, né? 80 plus, PFC ativo e não sei o que, e você abrir essa fonte e ela tiver exatamente esse mesmo design, essa mesma aparência com esses capacitores aqui, tá? Já não tem PFC, porque capacitor, na verdade, com o circuito de PFC, ele tem um circuito eletrônico que faz a seleção de voltagem e usa um capacitor só, e não dois como está aqui, tá? Então já é uma fonte mentirosa. O 80 Plus também geralmente não tem esse circuito aqui, também tem um circuito mais refinado, tá? Os transformadores não são esses transformador vagabundo aqui, bem fraquinho, é um transformador maior, para aguentar mais corrente, tá?
E você tem uma série de aprimoramentos aqui no circuito, outros aprimoramentos que não estão aqui nessas fontes mais baratas. Então dá para perceber aqui que realmente essa daqui é uma fonte convencional, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui com aquela outra fonte que a gente encontra no mercado, né, que diz que é de 500 watts e tudo mais, tá? O fabricante não importa muito que eles mudam o nome, né? A gente está fazendo aí uma breve, né, geral. E depois a gente vai mostrar para vocês aí o resultado desses testes aí, o que deu, né? Essa mentira que o pessoal aplica aí no mercado, que eles deviam ter vergonha, né? De vender um negócio desse. E os vendedores também que vendem isso aqui, tem que saber, gente, que tá vendendo coisa que não é real. Então já avisa o público, ó, uma fonte dessa, tal, que diz que é, mas não é. Porque o pessoal não é besta, né? Todo mundo checa no YouTube, nos canais especializados, né? Como a gente, por exemplo. E vocês vão saber aí que vocês estão enganando o povo aí de vender essas fontes que na realidade não é, né, o que diz tudo isso. A culpa não é do vendedor, a culpa é do chinês, né, que vende o produto e diz que é uma coisa e não é. Mas a gente já desmontou essa fonte e a gente viu que a eletrônica que tem dentro dela é exatamente essa. Então ela não tem nada de fonte real, uma fonte convencional, bem simples, bem comum, de no máximo 150 watts, às vezes nem passa disso, com muita sorte. O que alguns costumam fazer aí de sacanagem é colocar às vezes um heat pipe aqui, né? Heat pipe a gente vai mostrar depois o que é, um tubo de cobre aqui, tipo um radiador, né, que o pessoal acopla aqui, para poder fazer com que você tenha mais corrente aqui no secundário. Você vai forçar aqui, né, o circuito de diodo, né, de retificação a dar mais corrente. Então, teoricamente, para você forçar a fonte a dar mais potência, mas no fundo não é o certo. Tem que mudar a eletrônica daqui, não é só botar um dissipador maior e achar que vai puxar mais corrente. Você acaba queimando outros componentes. Porque a fonte, o projeto dela é ruim. Não, ela não é uma fonte de 500 watts, é uma fonte de 150 e olhe lá. Então, o pessoal às vezes fala, não, tem heat pipe e tal, você vai olhar, ela tem uma caixinha de fonte real como aquela lá, mas no fundo não tem nada. É uma enganação que o pessoal faz aí. Então, quando comprar fonte, queira que seja uma fonte real, gente, você quer pagar aí 150, 200, compre uma fonte bacana, de marca, de nome, dá uma checada aí no YouTube, nos fóruns especializados aí, como o nosso, por exemplo, e outros tantos que tem, o pessoal pega essas coisas e mostra, né, o que presta, o que não presta, o que é mentira, o que não é, tá bom? Vocês não comprarem gato por lebre aí, porque é uma puta sacanagem que o pessoal faz aí. E a gente já tá cansado de ser feito de besta aí, né, por uma série de coisas, ainda mais essa, agora comprar um produto e não ser o que diz que é. Então cuidado com impressões, né, com capa, não se engane com a caixa, porque a caixa aceita tudo. Lá você pode colocar até que é feito de ouro e vocês sabem que na verdade não é. Então fique esperto aí com isso aí, tá bom? Então a gente vai mostrar depois o vídeo logo na sequência mostrando essa mesma fonte que está ali, para vocês verem como ela é por dentro, comparar exatamente com o circuito desse aqui, exatamente a mesma fonte de R$50 aí, né? É uma fonte de 150 watts disfarçada de uma de 500. A fonte até funciona, tá, gente? Não é ruim de tudo, mas não coloca num computador muito bom, né? Um i5, um i7, né? Um 8-core da vida, esperando aí uma placa de vídeo de alta definição aí, de super, né, potência, achando que vai aguentar, que a fonte não vai aguentar, ela vai arriar, vai queimar e até danificar alguns componentes preciosos aí, você vai ter prejuízo. Então, compra a fonte de marca e dá uma checada antes, né, no nome da marca, do modelo, para saber se é uma fonte tal bomba que o pessoal diz, né, se é uma fonte mentirosa ou se é uma fonte legal, que vale a pena. Também não vai discriminar todos os fabricantes que são chineses, porque tem algumas fontes que são feitas na China, inclusive de marca, e são fontes boas, né? Agora a gente tem que separar os bons fabricantes e dos maus fabricantes, né? Senão também não adianta generalizar, para a gente poder ter aí uma satisfação de comprar um produto bom. Beleza? Então vamos ao teste. Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.